Pix, nem preciso explicar, né? Você já sabe que tem a ver com dinheiro, tem a ver com a transferência. Faz um Pix pra mim, virou verbo Pix. A gente já falou aqui no canal Viver Brasil, no Economia Agora, sobre as funcionalidades do Pix. Mas tinha que ter uma pauta para falar do Pix no agro. Pois se tem uma turma que está ali negociando, está no dia a dia, tem estoque, tem insumo e substituindo o dinheiro pelo Pix, não está no gibi. Está tendo muita gente aproveitando a tecnologia. Mas como o Pix pode ser útil para o agricultor, para o agronegócio como um todo? Esse é o tema do AgroB, que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, youtube.com/canal Viver Brasil. Nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio está chegando e hoje a gente vai conversar com o Túlio Iannini, CEO da U4Crypto. Satisfação recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Aliás, no canal Viver Brasil, fizemos um programa muito legal sobre o Pix no Economia Agora, mas no AgroB a gente tinha essa falta de falar do Pix no agro, né? E que bom a gente poder falar hoje, nesse momento que o Pix já virou familiar dos agricultores. Uhum. Né? O Pix ele foi criado pelo Banco Central para popularizar o acesso ao sistema financeiro, né? Então muita gente, o Pix ficou, né? No início ali, pessoas mandando recadinho de paquera tal por Pix, 1 centavo significava alguma coisa e por aí vai, né? O brasileiro é muito criativo e ele popularizou. A intenção do Banco Central é fazer com que o Pix realmente seja a ferramenta de uso brasileiro para inclusão social. Então, hoje você vai, por exemplo, deixar o carro na rua, o tomador de conta, ele fala, se eu não tenho dinheiro não, me passa um Pix, né? E o Pix pode ser uma chave que é o CPF dele, pode ser o e-mail dele, então ficou muito fácil, né? E no agronegócio, ele pode ser muito utilizado, porque, igual você falou, o agro ele é muito popular. O agro é uma produção industrial, né, podemos dizer assim, mas ele está na mesa do povo. E para ele chegar lá, ele realmente precisa ter uma forma de pagamento aderente a diversos tipos de pessoas. E o Pix ele veio para resolver diversos problemas nessa cadeia do agro, sem dúvida alguma. Qual que é o principal problema que você acha que o Pix, de certa forma, já resolve, sim, no ato? Eu fiz um trabalho muito interessante, porque se a gente pegar a cadeia de abastecimento do Ceasa, né? Ali falam a tradução do universo do agro. Então, desde veterinária, venda de caminhões, uma série de coisas, indústria do agro. Nosso telespectador está acostumado, a gente traz sempre aqui a análise dos preços da Ceasa, a gente sabe do gigantesco trabalho que é feito aqui. Né? Tem um painel, né, com tipo uma bolsa, né, quanto que é o preço da cenoura lá no Rio, enfim, é uma coisa muito, muito maluca. E bacana, muito dinâmica, né? É uma indústria que maluco beleza. Maluco beleza. Então, é o seguinte, eu vi os caminhões que vão para abastecer. Os caras levam ali no caminhão dinheiro, correndo risco de assalto, de perder, de uma série de coisas. Esse dinheiro, ele vem contado para fazer distribuição de pagamento, a reserva na pedra, o pagamento daqueles carrinhos, daquelas pessoas do carrinho. Ou seja, pagar uma série de fornecedores ali. E quando termina, às vezes o caminhoneiro, que representa ali o produtor, ele volta com o quê? Também com um caminhão de dinheiro para voltar para onde ele pagou o abastecimento. Então, existe um risco muito grande ali em torno do dinheiro. Eu tive vários relatos de caminhoneiros que foram assaltados, relatos de comerciantes que perderam venda porque não tinha troco, não tinha o dinheiro completo para fazer o pagamento, mas poderia ter, porque o dinheiro estava em casa ou estava no ambiente de produção. E a grande restrição deles terem uma conta no banco é uma restrição de ou estar negativado, muito burocrático abrir conta em banco, uma série de coisas. E como o Pix ele popularizou, ele pode ser aberto de uma conta digital sem burocracia, muito rápido, então todo mundo pode ter um Pix em poucos minutos.
Pois é, e essa facilidade para se ter o Pix e aquela burocracia para se ter uma conta bancária num bancão e tudo mais, isso contrasta com a realidade que você não consegue ir num bancão, né? Você olha e fala assim, gente, como é que eu vou fazer? E aí com a facilidade. Se bem que até os próprios bancões já aderiram à tecnologia também, já tem uma facilidade maior, mas esse caminho aí do Pix, o Pix ele nasce para facilitar a entrada das pessoas no meio bancário, mas ele cria também uma série de concorrências também com aquelas taxas que eram pagas. Talvez a taxa, parece uma bobagem isso, Túlio, mas eu já vi comerciante transportando uma grande quantia de dinheiro porque não queria pagar R$12, R$18 ou sei lá, R$20 de um TED para fazer a cobertura. Ainda tinha aquela coisa de esperar no outro dia. Ou seja, essa facilidade hoje para se colocar o Pix. Mas o Pix ele tem essa possibilidade toda, mas ele também é, como você bem destacou, que o brasileiro é criativo, mas o brasileiro também é criativo para o mal. Tem os golpes e tudo mais. Como é que a gente pode alertar o agricultor, está ali no dia a dia, vai para a feira, vai vender o seu produto, para que ele não caia no golpe do Pix? Porque o Pix tem que ser ali, na hora, conferido. Né? Não adianta, eu vou postar, vou colocar ali, está aqui o comprovante, mas o dinheiro não está na conta. A pessoa tem que se organizar de alguma maneira. Tá. Bom, os bancões aderiram ao Pix de forma até obrigatória, né? Mas eles não aderiram ao quê? À popularização da conta para as pessoas de baixa renda, as pessoas mais simples. Então, os bancões ainda são obstáculos para essas pessoas abrirem. Existem contas digitais também, que são confiáveis. Para isso, dentro do site do Banco Central, existe, primeiro, a lista de participantes do Pix autorizados pelo Banco Central. Existe também as instituições autorizadas pelo Banco Central. Fugiu daqueles nomes ali é ficar esperto, entender como a operação funciona. Mas poxa, eu vou ter que entrar no site do Banco Central para saber quem é confiável. Pô, eu prefiro olhar uma marca que já é confiável. Depende, tá? Então, os bancos digitais, você pode começar a fazer teste com valores pequenos, ver se funciona, funcionou, beleza. Aí você segue o jogo com ele que vai dar tudo certo, tá? O Pix, ele tem uma variação de funcionalidades muito grande. Quando ele nasceu, as pessoas pensavam que Pix era igual ao TED. Pix não é igual ao TED. Pix é pagamento instantâneo e tem a sua diversidade. Então, como é muita coisa, né, o golpista ele pode inventar uma modalidade de Pix que não existe. Como o brasileiro, às vezes, não acompanha tudo que está acontecendo com o Pix, ele pode cair naquele golpe. Então, assim, ficar muito atento. Na dúvida, vá para aquilo que você conhece. Eu não conheço, sabe? O cara inventa lá, por exemplo, o Pix rendimento. Eu falei, que Pix rendimento é esse? Né? O cara pode oferecer rendimento por Pix e tal, e não existe... Cada coisa, né? Não, cada coisa. Existe muita coisa, muito golpe em cima disso. Então, assim, vai no tradicional. O enviar, o receber, o boleto Pix, verifica se quando você bipou o QR Code, apareceu realmente o valor, o nome para quem você vai transferindo e só depois você transfere. No início, como você está numa conta digital nova, tal, verifica, checa. Fulano, você recebeu o Pix? Porque é instantâneo. Ele vai falar na hora para você se recebeu ou não. Se não recebeu, você tem um mecanismo que chama MED, que você consegue acionar e pedir para que seja feita uma intervenção de bloquear o valor da pessoa que foi enviado o Pix e ela receber de volta, tá? Isso é positivo demais. Agora, uma coisa que eu percebo, e muita gente que está nos acompanhando agora deve ter passado por isso, tem algumas questões do Pix, né? algumas possibilidades do Pix, que você fica sabendo que é legal. Por exemplo, o Pix com troco. Eu achei super interessante o Pix com troco. Você tem uma compra de R$80 e você está precisando de um dinheiro, você vai lá e dá R$100 em Pix e a pessoa te devolve R$20 em dinheiro para você não precisar ir num caixa eletrônico e tal. Cara, mas grandes empresas, grandes comércios de Belo Horizonte, por exemplo, não tem o Pix com troco. E aí, eu estou te dando esse exemplo para te falar, o comerciante, de certa forma, e aí a gente está falando aqui para o agricultor, e é legal a gente falar de uma maneira geral também, ele também tem uma dificuldade de ir avançando nos processos, porque
Eu lembro quando lançou o Pix, eu cheguei num grande supermercado de Belo Horizonte e perguntei, você aceita Pix? Aí a menina, que é isso? Aí o outro, que é isso? Tem isso mesmo. Já tinha um mês, mais ou menos. E era aquela coisa, estava naquela fase que você falou, que era brincadeira, aquela coisa toda. Mas hoje eu estava precisando de um dinheiro, tinha que pagar uma pessoa em dinheiro, porque a pessoa precisava do dinheiro, que ainda tem essas pessoas, precisam do dinheiro. E eu precisava, para não ir no banco, falei, cara, vou pagar 200 aqui, você me devolve 120, eu vou pagar a pessoa. A gente não trabalha com Pix com troco. É o seguinte, o Pix, quando ele nasceu, né, ele teve uma resistência de muitas pessoas. Muito boato surgiu e as pessoas começaram a ficar resistentes. E as pessoas que eram as mais resistentes em relação ao Pix foram cedendo, né? Veja bem, tem uma funcionalidade do Pix, que é o Pix Cobrança. O boleto bancário, ele cresce o número de fraudes em quase 800% ao ano. O que é o Pix Cobrança? É o boleto sem aquele código de barras horizontal, tradicional, mas ele é substituído pelo QR Code Pix. Então, ou seja, é um boleto com o QR Code Pix. Ele já foi autorizado pelo Banco Central desde maio do ano passado. E nós lançamos, a Fintech aqui de Minas lançou a primeira plataforma de emissão de boletos do Pix Cobrança. E a dificuldade dos empresários ainda aderir é muito grande, porque é desconhecido. Ele não sabe ainda como vai aproveitar. Como é recebimento, ele fica com receio. Será que essa pessoa vai pagar? Eu não posso perder venda, não posso perder recebimento. Então ele fica ali na dúvida. Então ele acaba no início mesclando. Então a questão do Pix Saque e Pix Troco, acredito que muitos empresários do comércio, eles estão ali um pouco resistentes, querendo ver como que isso vai funcionar, né? Mas se ele analisar muito bem, é uma grande vantagem. O comércio chega a pagar para aqueles carros fortes, né, 2,5% a 3% para recolher o numerário no final do dia e armazenar com segurança. Se ele diminuir esse numerário, oferecendo Pix Saque, Pix Troco, ele está pagando menos. Está pagando menos e eu tenho visto esse pessoal levando cada vez menos bolsas também. Você chega assim, você vê aquela movimentação, é sempre uma movimentação que chama atenção, porque né? é digital, né? Aí digital. você está vendo, às vezes o cara saía com tanto uma bolsa assim enorme, agora você está vendo o cara saindo com a sacolinha assim, com pouca coisa, com dinheiro e tudo mais. Porque o digital está mandando, né? E outra coisa, se ele for uma pessoa credenciada do Pix Saque, Pix Troco, ele está ganhando uma outra coisa ainda. Ele está levando pessoas para dentro do comércio, que isso tem um preço, um valor muito grande. Então ele está deixando de ter oportunidade. Agora, mesmo assim, o crescimento de estabelecimentos que estão com Pix Saque, Pix Troco está crescendo de forma assim muito grande, né? E locais, cidades que só tinha um ponto para a pessoa fazer o saque, que era ou a Caixa Econômica ou e tal. Banco do Brasil. Agora ele tem várias opções. Exato. Né? Só falta o a pessoal lojinha, aderir. às vezes a lojinha ali já aderiu. Então você pega o mapa, o radar de locais que já aderiram, tem locais assim, cidades que, cara, popularizou realmente. Muito legal. O Pix, eu sou um apaixonado pelo Pix. Também sou entusiasta. Eu acho que se tiver, assim, a minha esposa brinca comigo assim, não, mas você paga R$3 no cartão? Eu falei, não, mas eu vou tirar R$3 de onde? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, deu R$3, não tenho que pagar R$3. E o Pix é mais fácil ainda. Então muito você vai mais lá fácil. E faz a questão toda. E a gente vai continuar, viu, gente? Falando dessa facilidade toda, só que no segundo bloco. E a gente vai entender um pouco, a gente já sabe de algumas coisas positivas, mas a gente vai trazer aqui algumas novidades que já foram implantadas e talvez você não saiba que ela existe. E algumas novidades que ainda estão por vir, como funcionar offline. Pois tem previsto para isso aí. A gente volta rapidinho aqui com o nosso AgroB.